Corridas muito polêmicas da história da Fórmula 1. Há muitas, é verdade? E hoje eu pensei 10 para a gente conversar. Sequestro de pentacampeão, decisão de campeonato que acabou em batida. Temos mais de uma. Piloto desclassificado e a torcida urrando, pedindo seu nome de volta. Enfim, você já viu aqui alguns exemplos. É disso. Corridas com confusão e que acabaram em discussões que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Muitas dessas aqui vocês com certeza já estão adivinhando quais que virão para nossa mesa de bar naquela discussão, culpa de quem começou, quem terminou, quem estava certo, quem estava errado. Mas eu fiz questão de pegar algumas aqui que surpreenderão vocês. Não porque não deram discussão, sim, são corridas polêmicas, mas porque o tempo foi deixando a treta no esquecimento. E a primeira delas... Imagine se hoje em dia Max Verstappen, Lewis Hamilton ou Fernando Alonso fossem sequestrados à véspera de uma corrida importante e não aparecessem a tempo para a largada. Sim, foi isso que aconteceu no Grande Prêmio Cidade de Havana de 1958, em Cuba. Era a segunda edição da corrida que já tinha dado certo em 57. A ideia do governo era promover um país moderno, aberto ao turismo e também explicar para o mundo e para a imprensa internacional que tudo estava vivendo na maior normalidade. Mas essa era justamente a questão. Cuba não vivia uma situação de normalidade, porque na Sierra Maestra, no interior do país, um movimento guerrilheiro chefiado por Fidel Castro e com nomes famosos como Ernesto Che Guevara, vinha comendo os calcanhares do regime do presidente Fulgêncio Batista, alinhado de primeira hora ao governo dos Estados Unidos. A revolução vinha lentamente conquistando adeptos no interior do país e ia crescendo em direção à capital Havana. A corrida em 57 transcorreu na normalidade, mas o movimento de Castro pensava então em dar projeção internacional à sua causa, sequestrando um piloto de Fórmula 1. No caso, o mais importante deles de então, Juan Manuel Fangio. E eles conseguiram. Fangio foi capturado na véspera da corrida, sábado à noite. Era 23 de fevereiro de 1958 e um carro com sequestradores encostou na porta do Hotel Lincoln exatamente quando Fangio voltava do jantar. Eles se apresentaram educadamente, mostraram dentro da jaqueta uma pistola e aconselharam o pentacampeão, o maestro, a entrar no carro. Mas antes perguntaram para ele, cadê Stirling Moss? Fangio então negociou com os seus captores que acabaram não levando Moss porque ele diz, ele tá de lua de mel, um rapaz jovem recém-casado, levem só a mim. O tema rapidamente ganhou noticiário internacional, mas jovem, entenda que rapidamente não é igual meia hora depois de alguém fazer alguma coisa na Europa, o mundo inteiro já tá sabendo. Foi na manhã de domingo que as agências de notícias começaram a reportar que havia um pentacampeão desaparecido. O regime de Batista, então, pôs-se na busca por Fangio, não foi encontrado e a corrida teve sua largada atrasada em 1 hora para, quem sabe, aí ele fosse localizado, mas não foi. A prova foi vencida por Stirling Moss a bordo de uma Ferrari. E na noite daquele domingo, depois da corrida, Fangio foi devolvido na porta da embaixada da Argentina, lá em Havana. Eu conto essa história no meu livro, inclusive vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição, você pode comprar pela editora Gulliver, e lá dou mais detalhes. Mas o mais interessante é que Fangio trocou correspondência com seus sequestradores a vida inteira e disse, durante o interrogatório a polícia me mostrou fotos de suspeitos e eu vi 2 dos sequestradores lá. Mas fiquei quieto e falei que não conhecia ninguém. E essa foi uma corrida que teve muita polêmica por razões extra-pista. Mas teve. O Grande Prêmio de San Marino de 1982 pode ser considerado o ponto de culminância de uma guerra entre a FIA e a FOCA,
a Organização dos Construtores Ingleses, pelo poder na Fórmula 1. Bernie Eccleston vinha costurando essa aliança, a FOCA, Formula One Constructors Association, que uniria os interesses dos construtores da Inglaterra para peitar a FIA e os privilégios que ela dava, e dava mesmo, para as equipes da Europa continental, Ferrari, Alfa Romeo, Renault, Ligier, etc. Os ingleses, com razão, argumentavam: nós somos a maior parte do grid, por que a gente recebe menos para correr que esses caras? Se a gente não for, não tem corrida. Do outro lado, a FIA ameaçava com seu porrete e, regulando o esporte, punia, desclassificava e etc. Foi então que, em protesto por uma inconsistência nas decisões tomadas pela federação, que desclassificou um e não desclassificou outros, numa corrida que aconteceu aqui em Jacarepaguá, que os construtores ingleses decidem então: nós não vamos correr em Imola. Chegando lá, só as equipes da Europa continental então, 14 carros e mais uns gatos pingados ingleses que precisavam desesperadamente de grana. O grid esvaziado teve então a Ferrari instruindo seus dois pilotos, Gilles Villeneuve e Didier Pironi: deem um show. A gente precisa mostrar que a Fórmula 1 vive sem os ingleses. E eles então correram na casa da Ferrari, vestem o figurino e vão para a briga. As duas Ferraris trocaram de posição diversas vezes, mas o combinado é que Villeneuve deveria vencer no final. Pironi tomou a posição de Gilles na última volta, mas Villeneuve pensava: a ordem é para ele me devolver, eu vou para cima e vou passar de novo. Só que aí Pironi endurece o jogo e não deixa. O clima esquenta, o francês vence o canadense e depois da bandeirada, Gilles diz: eu nunca mais falo com esse cara. Promessa essa que ele conseguiria cumprir porque perderia a vida em Zolder 2 corridas depois. E Pironi não morreria, mas teria também ele um acidente trágico em Hockenheim, perdendo a vida anos depois num acidente de lancha no mar. O Grande Prêmio da Inglaterra de 1976 teve a torcida urrando e ordenando a direção de prova que devolvesse James Hunt para a disputa. Gritavam dezenas de milhares de torcedores: "We want Hunt", a gente quer Hunt. Foi aquele campeonato em que ele lutou de McLaren contra Niki Lauda com a Ferrari. Na largada, Hunt parte mal, perde a posição para Lauda, que é atingido por Clay Regazzoni e tem uma roda quebrada. Outros carros, incluindo Hunt e Jacques Laffite, têm dano e então é dada bandeira vermelha pelo acúmulo de detritos na pista. As equipes então de Hunt, Regazzoni e Laffite, McLaren, Ferrari e Ligier, começam a preparar carros reserva, achando que não daria tempo de consertar os originais. Só que os comissários então batem o martelo e avisam: nós não vamos permitir carros reserva, já que vocês completaram uma volta inteira para levar o carro de volta aos boxes com os originais, no caso os carros titulares. Deu a maior discussão, deu o maior bafafá, e enquanto isso acontecia e a largada, ou no caso a relargada, era atrasada, a McLaren conseguiu consertar o carro original. E aí então Hunt não estava mais fora da disputa ou desclassificado, porque tinha o carro original para relargar. Enquanto isso, nas arquibancadas, dezenas de milhares, talvez mais de 100 mil torcedores gritavam em coro: "We want Hunt", o que intimidou os comissários. Brands Hatch é um caldeirão e as arquibancadas faziam aquele clima de Libertadores. Os comissários então permitiram que os três, Hunt, Regazzoni e Laffite, relargassem, com as equipes sabendo que havia a possibilidade de uma desclassificação posterior. Lauda, depois da relargada, liderou a maior parte da prova, mas problemas de transmissão fizeram com que ele cedesse a ponta a Hunt. Cruzou a linha de chegada em primeiro, com o adversário em segundo. Só que Hunt foi desclassificado. Vitória então de Niki Lauda com George Scheckter em segundo. E Hunt, junto com Regazzoni e Laffite, desclassificado. Deu o maior falatório, evidentemente, porque valia campeonato. O Grande Prêmio da Espanha de 1975 é lembrado por ser uma corrida em que morreu gente. E não dá para dizer que os pilotos não tinham já avisado. A prova aconteceu em Barcelona, no Montjuïc Park, um lugar bem bonito, considerado por muitos inclusive o mais belo que já recebeu uma corrida de Fórmula 1. Imagine uma pista correndo no meio de jardins, de árvores, um parque, ladeada por uma cidade bonita com o mar ao fundo. E a pista era veloz. Só que chegando lá, o pessoal da Fórmula 1, com o Emerson Fittipaldi inclusive à frente, avisa:
a pista não é segura. Guardrails bambos, barreiras caindo, postes dentro de áreas de escape. Um horror. Como o organizador prometia e não fazia nada, as próprias equipes em dado momento arregaçaram as mangas e foram elas, com suas ferramentas, dar um jeito nas barreiras, ameaçando não correr. Só que aí, o ditador espanhol Franco, com sua polícia, avisa as equipes. Todos os seus equipamentos estão dentro do estádio olímpico, dentro do parque. Eu vou lacrar o estádio e vou aprender a carga. E aí as equipes de Fórmula 1 são convencidas a correr. Teve largada e não demorou muito na 29ª volta. Rolf Stommelen perde uma asa e voa no meio da galera, matando 5 pessoas. A corrida é encerrada na 29ª volta, antes da metade, e a pontuação, portanto, é fracionada. Vitória de Jochen Mass com Lela Lombardi pontuando pela única vez para uma mulher na Fórmula 1 por causa disso, com o 6º lugar, ficando só com meio ponto. O Grande Prêmio da Áustria de 2002 ficou conhecido por Kleber Machado e o hoje não, hoje sim. Nem dá para acreditar que já faz 23 anos deste acontecido. Rubens Barrichello, correndo pela Ferrari, era companheiro de Michael Schumacher. A Ferrari tinha um carro muito superior, Schumacher já tinha vencido 2000 e 2001 e era claramente o primeiro piloto daquela equipe. Só que em determinados finais de semana dos 6 anos em que foram companheiros, Barrichello andou mais, sim, do que Schumacher. E esse, na Áustria 2002, foi um deles. Ele andou mais na sexta, mais no sábado e no domingo liderava a corrida, como alemão em segundo. Nas voltas finais, instalou-se aquela questão: será que ele vai ser forçado a ceder a posição? O próprio Barrichello conta, no ano anterior, na mesma corrida, por um 2º e 3º lugar, ele foi forçado a inverter posições. E asseguraram a ele que, se fosse pela vitória, aquilo não aconteceria. Pois é, ironia das ironias, um ano depois, a Ferrari foi testada e falhou, porque valendo vitória, mandou inverter. É considerado um dos maiores vexames da história da Fórmula 1 e muita gente discute. Tinha que ter dado passagem? Não tinha que ter dado passagem? A Ferrari errou? A Ferrari não errou? Afinal de contas, eles lideravam o campeonato com alguma margem. E não foi por causa desta vitória, que poderia ter sido no 2º lugar, que Schumacher levou o título no fim do ano. Mas também, em contrapartida, não dava para saber àquela altura. Enfim, deu e segue dando discussão. Talvez sem saber da dimensão do que estava acontecendo e tendo passado a linha de chegada na frente, Schumacher até comemorou, mas quando desceu do carro e se deu conta da vaia que recebia das torcidas, algo meio incomum na Fórmula 1 e mais ligado aos estádios, ele então acabou mudando de postura, coloca Barrichello no 1º lugar do pódio e a Ferrari seria multada só por isso, pela quebra do cerimonial no pódio, porque não pode colocar o primeiro no segundo e o segundo no primeiro. Depois disso, temporariamente, a FIA baniu as ordens de equipe. Só que é impossível impedir esse tipo de coisa, que seguiu, segue e seguirá acontecendo. O Grande Prêmio da Europa de 1997 foi mais uma decisão de campeonato da Fórmula 1 que terminou em polêmica. Polêmica e contato. Jacques Villeneuve de Williams e Michael Schumacher de Ferrari disputaram até a última prova, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Lá chegando, Schumacher liderava, Villeneuve vinha descontando a diferença e quando tenta a ultrapassagem, o alemão, que já tinha feito algo parecido em 94 para cima de Damon Hill, também de Williams, joga o carro para cima. Villeneuve tem a sorte de não sofrer dano, Schumacher fica de fora, mas o flagrante estava dado. É claro que ele tentou, e dessa vez tentou e não conseguiu. Villeneuve, então, campeão. Deu o maior falatório, Schumacher acabou sendo desclassificado do campeonato, perdendo todos os seus pontos. Ele não foi vice-campeão em 97. Pode olhar nos livros de história, ninguém olha livros de história hoje em dia, pode olhar na Wikipedia, o vice-campeão de 1997 é Heinz-Harald Frentzen, com a outra Williams. Muita gente invoca este ocorrido como a prova definitiva de que Schumacher era um piloto mau caráter, esquecendo que pilotos são animais competitivos, muito competitivos, e que ficar falando mal de quem joga o carro em cima do coleguinha para ganhar campeonato pode cuspir para cima e cair na testa, ou no próximo tópico.
O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005 é possivelmente a corrida mais esquisita da história da Fórmula 1, com 6 carros no grid. Os mais jovens talvez não conheçam, a galera das antigas vai lembrar. Teve um dia em que a guerra de egos e interesses comerciais da Fórmula 1 levou a categoria ao ridículo. A categoria correria nos Estados Unidos, dentro do circuito de Indianápolis, não o oval. Um circuito misto construído lá dentro. Vinha dando certo devagarzinho, os americanos iam entendendo daquele negócio. Mas aí, desde a sexta-feira, os pneus da fabricante francesa Michelin começaram a apresentar dano, alguns inclusive com dano catastrófico, causando acidentes, como aconteceu com Ralf Schumacher. Ao analisar os compostos, e eu conto isso mais no detalhe no vídeo dos fiascos da história da Fórmula 1, recomendo que você assista, a Michelin percebe que não haveria solução. Vai na FIA e pede, pelo amor de Deus, vamos alterar o circuito, vamos colocar uma chicane. A FIA diz, ema, a pista está homologada desse jeito, não vou fazer alterações de última hora. A Bridgestone, fabricando pneus para Ferrari, Minardi e Jordan, diz, meus pneus estão em ordem, a gente quer correr. E a Ferrari, pensando, talvez seja a única chance de vencer uma corrida nesse ano de 2005, diz, vamos correr. Até os últimos minutos antes da largada, um stick puxa e acontecendo, e até soluções ridículas, como uma faixa exclusiva com velocidade reduzida por dentro, só para os carros com Michelin, chegou a ser pensada, para você ver o nível em que as coisas foram. Não houve consenso, e então para que o contrato fosse cumprido, os pilotos usando pneus Michelin, ou seja, todas menos 3 equipes daquele grid, são instruídos a formar o grid, dado o sinal verde, partir para a volta de apresentação e recolher para os boxes, não indo para a largada. O mundo da Fórmula 1 prendeu então respiração. Será que isso ia acontecer? E quando Kimi Raikkonen e os demais vão apontando para dentro do grid, estava pronta a farsa. Um grande prêmio nos Estados Unidos, diante da torcida já desconfiada daquela categoria esquisita, teria então 6 carros no grid. O trauma acabou adiando a popularização da Fórmula 1 nos Estados Unidos por mais uma década, e a coisa só pegaria mesmo lá depois da criação do circuito de Austin, em 2012. E esse é lembrado por muitos como um dos maiores fiascos da história da Fórmula 1 e uma das maiores polêmicas em que toda a categoria se envolveu conjuntamente. O Grande Prêmio do Japão de 1989 foi o segundo capítulo do imenso duelo entre Senna e Prost, porque o primeiro tinha sido de 88, vencido por Senna. Em 89, o brasileiro estava em desvantagem na tabela, e naquele ano, àquela altura, eles já não se falavam mais. A treta tinha começado em Imola, você deve saber, com Senna rompendo, sem comunicar ao francês, um acordo para não ultrapassar na primeira volta e etc. Prost então começou a acusar Senna de ser um cara traidor, em quem não dava para confiar, e o clima foi derretendo dentro da McLaren. Quando chegam então a Suzuka, Senna, que tinha tido um ano bem menos regular do que Prost, precisava de 2 vitórias. Precisava vencer no Japão, e depois precisava vencer na Austrália. Prost sabia disso, acertou seu carro para as condições de corrida e sabia que no mínimo faria segundo lugar, já que a McLaren era muito superior ao resto. Na largada, saltou melhor, já que a Suzuka tinha aquele negócio do pole e largar por dentro. Tomou a ponta e com um carro melhor acertado para a corrida, liderou. Senna perseguiu o francês a prova inteira. Os dois correndo separados por poucos metros, um esperando pelo erro do outro. E ninguém errava. Chegando no final da corrida, Senna vai ficando impaciente e percebe que o único ponto para ultrapassar possivelmente era no lugar mais apertado. Na tal da chicane, que viraria, a gente sabe por bons motivos, a chicane da discórdia. Durante muitos anos eu achei que Prost não tinha feito nada demais, já que estava na frente. Até que eu vi uma imagem, a gente vai tentar colocar aqui, se não der copyright, feita de frente por um cinegrafista amador que mostra Prost virando bruscamente e antes do que precisava para fechar a cena. Os dois batem bem devagar, tipo no estacionamento de shopping center. O francês desce, Senna fica no carro, espera para ser empurrado, a gente sabe, o resto é história. Os comissários dão um tranco no carro, Senna volta num trecho à frente do da colisão e, em tese, cortou caminho. Mas depois do tempo que ficou parado, é claro, não teve vantagem alguma com aquilo. Ele vai aos boxes, troca o nariz do carro, alcança a Benetton de Nannini, ultrapassa no mesmo local e vence a prova. Mas
seria desclassificado. E essa decisão dá pano para manga até hoje. E daria mais pano para manga um ano depois. O destino caprichosamente colocou Senna e Prost novamente brigando por um título, novamente em Suzuka. E novamente seria uma batida que decidiria o campeonato. Dessa vez eles estavam em equipes separadas. Senna novamente na pole, novamente por dentro, novamente na parte mais suja da pista. Prost de Ferrari, dessa vez ele atrás no campeonato, precisando do resultado, e quem agora tinha a vantagem de bateu, ninguém fez ponto, sou campeão, era Senna. E o resultado, como diria Murray Walker na narração, era absolutamente previsível. Senna não fez a curva, não reduziu, pegou o francês pelo meio, fim de prova para os dois. E aí nem adiantava desclassificar Senna, afinal de contas, Prost estava fora. Em princípio ele desceu do carro dizendo, foi um acidente, eu tentei, ele fechou, batemos. Depois ele confessaria no título de 91 que foi tudo sim de propósito, e eu sempre conto aqui da história de Steve Nichols, que durante muitos anos tinha trabalhado na McLaren e estava àquela altura na Ferrari, mas tinha amigos na equipe de Senna e contaram para ele. A telemetria do motor mostrou que ele só foi tirar o pé do acelerador 100 metros lá para dentro das barreiras quando o carro parou. E sim, deu e dá muito pano para manga, muito bafafá, muita discussão. Há quem defenda que Senna fez aquilo para lavar a alma, possivelmente quase com sangue. Tem outros que acham um exagero, um erro não justifica o outro, e mesmo que justificasse, um acidente a 60 km por hora não pode ser pago com um acidente a 280. E é claro que teremos opiniões divergentes na caixa de comentários sobre essa, como sobre todas as outras, como sobre a que ainda falta. Por último, na nossa lista, evidentemente, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021. A mais polêmica decisão de campeonato da Fórmula 1, possivelmente de todos os esportes. Não consigo pensar em algo que dê mais confusão que falar dessa corrida. Vivíamos um campeonato de intensa rivalidade. Dois grandes pilotos, duas grandes equipes por trás deles. Lewis Hamilton de Mercedes, Max Verstappen de Red Bull. Um heptacampeão já estabelecido tinha ganhado de tudo o que tinha para ganhar. E o outro, um jovem que não tinha vencido ainda nenhuma vez, a bordo de um carro de uma equipe que no passado já tinha levado tudo. Hamilton já tinha sido pedra, agora era vidraça. Verstappen, pela sua primeira vez, com a chance de levar, valia-se inclusive disso para jogar duro às vezes e contar com Hamilton recuando. O campeonato foi recheado de lances controvertidos. A batida em Silverstone, a outra batida em Monza, punições para cá, punições para lá, track limits e etc. Quando chega então no terço final do campeonato, a Mercedes aparentava ter um carro melhor e Hamilton atrás na tabela vinha descontando a diferença. Na corrida em Abu Dhabi, Hamilton liderava com bastante vantagem para Verstappen, que acabaria sendo muito ajudado por seu companheiro Sérgio Pérez, que na pista custou a Hamilton diversos segundos de vantagem. Quando então no final da prova, vocês sabem, Nicolas Latifi bate. Faltando pouco tempo para a corrida acabar, 3, 4 voltas, demoraria para remover o carro. A Mercedes então pensa, vamos terminar sob bandeira amarela. Com isso, não chama Hamilton, Verstappen para, vem com pneus novos, a direção de prova decide então tirar apenas os carros que estavam entre os dois, contrariando a disposição expressa do regulamento. Não sou eu que estou dizendo, estava escrito no regulamento que todos os carros ultrapassariam. Com isso, o pelotão é dividido ao meio e a bandeira verde é dada antes que o resto da galera chegasse lá no fundo do pelotão. Enfim, uma meleca. Com isso, o Verstappen de pneus novos vai para cima de Hamilton e não tem grande dificuldade de tomar a ponta e, com isso, sacramentar a vitória. Título de 2021 e o seu primeiro campeonato. E aí, já sabe, fogo no parquinho. Argumentos de cá, argumentos de lá, muita gente dizendo, puxa vida, mas afinal de contas, vocês não queriam também que o Hamilton ganhasse de novo. Ele já vinha ganhando há diversos anos, e eu já fui chamado em diversos podcasts e canais de amigos, etc. E sempre digo, gente, todo mundo tem direito de ser campeão, inclusive quem vinha sendo campeão até ali. Ah, mas o Verstappen nunca tinha ganhado. Eu sei, mas o regulamento serve para regular o esporte, não para corrigir esse tipo de domínio que não termina. Para você ver, dá pano para manga. Já tô aqui, inclusive, adiantando a minha opinião. Mas e aí? É essa
a mais polêmica das decisões de campeonato, porque até isso pode dar polêmica. Tem gente que pode achar que foi Suzuka 89 ou Suzuka 90, ou a corrida de 6 carros, ou o Barrichello tendo que ceder posição. Afinal de contas, o que é polêmico para mim pode não ser polêmico para você. Então, caixa de comentários à vontade. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada vou mostrar. E ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós em 2025? Deixe com a gente também a sua hypada para mostrar pro algoritmo que você gosta do nosso trabalho, gosta desse canal, gosta dos nossos vídeos. E a gente segue crescendo e disseminando nosso trabalho internet afora. Beleza? Para receber notificação de cada um dos nossos vídeos, canais de Telegram, de WhatsApp e o canal de transmissão do Instagram estão funcionando. Links aqui embaixo na descrição. E para não perder nada nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads, TikTok e até o meu canal pessoal, Rodrigo Splash and Go. Estão passando aqui os arrobas, links aqui embaixo na descrição. Tem conteúdo a toda hora. Ok? Então é isso. Valeu e aquele abraço.